Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje eu tô aqui pra falar de um anime que envolve mistério, terror, muitas mortes e um suspense que vai crescendo cada vez mais até este momento. Anime novo, que estreou recentemente nessa temporada, até o momento tem 7 episódios e olha, apesar de um começo que eu tinha deixado pra lá, ignorado, voltei a assistir por insistência de alguns de vocês e até que o negócio te prende, tem umas cenas grotescas e um segredo que eu tô ficando com um nó na cabeça porque não sei muito bem o que tá acontecendo. Este é um anime inspirado em um mangá que aparentemente foi finalizado, com previsão de 25 episódios no total. Provavelmente essa é temporada única, portanto, todos esses mistérios cabulosos, fantasia, sobrenatural e horror, vai ser tudo solucionado logo aqui, ou seja, expectativas serão cumpridas ou não logo em breve. Se você tá assistindo este anime ou qualquer outro da temporada, ou de outro momento, inclusive, deixe comentários aqui e sugestões para mais vídeos como esse aqui no canal. E acompanhe, se inscreva para você não perder nenhum conteúdo novo. Eu sempre posto conteúdo nas outras redes sociais em @xgabixavier e inclusive no TikTok. Mas peraí, vamos comentar primeiro do que é esse anime, porque você que ainda não saiu, não saia, pessoa curiosa, vem entender do que se trata essa história. Pelo que entendi até este momento com 7 episódios, a gente tem uma história que trata de um loop temporal sim. Será uma série de sumiços, assassinatos ou mistérios sobrenaturais com muito horror que acontecem numa pequena cidadezinha. Até o episódio 7, pelo menos, a promessa é de muito plot twist, surpresas e reviravoltas que a gente não esperava antes. E com uma produção do estúdio OLM, que lançou recentemente animes como Odd Taxi ou o anime da Komi-san ainda nessa temporada. Principalmente o design de personagens aqui é muito bonito. A história começa com um garoto chamado Ajiro Shinpei, um garoto jovem que aparentemente perdeu os pais, de alguma forma que não sei como, logo quando criança, bem novinho, e ele cresceu numa ilha no arquipélago, um lugar isolado com poucos moradores, aquele estilo de cidade que todo mundo se conhece, e ele foi criado por uma família lá que abraçou ele como filho. Ele tinha 2 irmãs emprestadas e sempre rola aquela coisa de uma irmã gostar do irmão que gosta da outra irmã, enfim, coisas do Japão. Só que a história começa com esse garoto voltando de Tóquio, de navio. Parece que ele foi morar em Tóquio sozinho um tempo antes disso, né? Deixou a família para trás e voltou porque uma das suas irmãs adotivas, quer dizer, ele que é o adotivo, uma das suas irmãs emprestadas, o Shio, que ele até tinha uma fé, uma coisa, uma ligação, ela morreu. Primeiro, sabemos que ela parece que foi salvar uma garotinha que estava se afogando, ela tinha iniciativa, era uma pessoa muito boa e acabou ela mesma se afogando e morrendo. Mas depois, logo no começo, descobrimos que tinham marcas de estrangulamento, parece mais um assassinato. E nesse rolo de descobrirmos o que aconteceu com esta menina, descobrimos que existe toda uma trama misteriosa, sobrenatural, fantasmas loucos ou talvez uma coisa meio revolta das máquinas. A gente chega lá, que tá fazendo com que várias pessoas sejam substituídas por espécies de sombras e posteriormente ou antes disso, mortas. Tá rolando uma chacina e chacina é o que acontece nesse anime o tempo todo. E se você notou essa plaquinha aqui, espero que sim, porque sempre tem mensagens incríveis para vocês em todos os vídeos. Eu acho que a dinâmica do protagonista e como ele precisa atuar neste universo até agora de Summertime Render me lembra um pouquinho da coisa que acontece em Re:Zero. Vamos lá, sem dar spoilers de uma coisa na outra pra você não ter spoilers cruzados, mas então, aqui, spoiler só até o episódio 7, esse garoto abre o anime tendo uma visão meio assim falhada, quase como uma mensagem de computador que tá meio corrompida, dessa menina que faleceu, deixando uma mensagem num túnel do tempo, sei lá, de proteger a Mio, que é a irmã mais nova dela, que ainda estava na ilha, sobrevivente, vivíssima por enquanto. E o que fez eu não continuar este anime, ou me desanimar um pouquinho dele lá atrás, é porque vem essa visão no comecinho do primeiro episódio e ele acorda no meio da visão de cara no peito de uma outra personagem. Eu falei, não que eu não veja isso o tempo todo em vários animes, mas no primeiro episódio eu não tinha engajado ainda nessa história, foi um pouquinho mais depois. E até a mulher dos peitos e tudo isso tinha sentido com a história até esse ponto, então ficou pra trás essa experiência. E ela, que é a Hizuru, ou o codinome Nagumo, ela se tornou uma das melhores personagens pra mim até agora, porque ela é overpower, ela sabe como derrotar essas sombras e tem informações do seu próprio passado, do seu irmão, da sua provável dupla personalidade que tem alguma ligação com esses grandes mistérios e eu tô doida pra descobrir mais. Porque olha o interessante, o Akayama, que é o lugar em que se situa esta ilha, inclusive no mundo real, é um lugar cheio de tradição, inclusive vínculos religiosos, históricos do Japão, e não por acaso, com certeza, tudo que tá acontecendo nessa ilha de assassinatos e sombras e pessoas que estão sendo substituídas por demônios ou criaturas maléficas, não sei bem, tudo isso tem uma raiz sempre explicada ou vinculada
vinculada a algum mito, a um pano de fundo do próprio Japão, de algo da própria história, e isso é bem legal. Curiosidade, a personagem falecida no começo, ela virou a embaixadora do turismo dessa cidade real que inspirou o anime recentemente, ou seja, até os mortos têm vez. Só que muitos mortos têm vez de novo aqui, porque no meio dessa investigação de quem tá causando as mortes, no comecinho a gente já descobre que existe mesmo um monte de cópia que tomam lugar do outro e matam pessoas, inclusive pessoas que ele quer proteger, que ele tenta e sempre falha. Aí ele descobre que quando ele morre, ele reseta. Uma espécie de jogo, por isso que me lembra um rapaz de outro anime aí, aquele que sempre morre e consegue voltar, só que sempre tem um save point. Ou seja, ele não começa sempre no meio do peito da mulher no barco. Posteriormente, ele volta pra um save mais na frente, deu um salvamento automático um pouquinho mais à frente, e aí vai dificultando as coisas, porque ele falha e pode voltar, só que se ele falhar muitas vezes e voltar pra um ponto lá na frente em que alguém já morreu, a morte já não pode ser mais evitada, e aí você já entende como é o negócio, né? Uma catástrofe acontecendo atrás da outra, mas não são catástrofes simplesmente no estilo efeito borboleta, fiz um negócio errado e acabou causando algo ainda pior. Não, é porque ele precisa de certa forma se deixar avançar e até falhar pra entender onde tudo deu errado, porque nesses 7 episódios o interessante é que a gente já vê o momento da catástrofe, porque em algum momento X, muito em breve, quando a história começa, vai acontecer o ataque total e domínio dessas criaturas loucas, que até o episódio 7 de 25, imaginem que estamos longe de descobrir a verdade, porque ainda tem uns segredos bem interessantes que vou compartilhar com alguns spoilers pra vocês. Primeiro que até esse ponto, a gente sabe que essas sombras são de alguma forma articuladas, existe alguma hierarquia, algumas são mais potentes, ágeis e fortes, eu diria, do que outras. Existe no final em que tudo dá errado, no episódio que tudo dá errado no festival, uma clara assimilação ali, um formato de um demônio, até mesmo nas sombras ou sangue que cobrem o chão, da catástrofe, da chacina que fizeram lá no topo do templo. Eles se articulam como uma família, eles roubam identidades das pessoas, se transformam como sombras repletas de uma capa de carne, mas eles parecem também incorporar de uma maneira distorcida sentimentos ou algum vínculo familiar. Eles estão fazendo tudo isso esperando o retorno da mãe, a mãe que é uma menina no céu que parece uma deusa que tem um olho só porque o outro tá no protagonista. Ou seja, protagonista também tem segredos muito grandes de quem ele era filho, era do melhor amigo do pai adotivo, ok, mas quem era? O que ele era? Por que morreram? E essa história aí de sombras que já parecem existir há pelo menos 14 anos na ilha, como surgiu? O que é isso? O cara que é o pai das sombras, que se autodenomina num exemplo ou não, um rei demônio, ele realmente é uma criatura, como ele mesmo disse, do demônio do jogo que percebeu que aquela falha, aquela fragilidade deles, que era o jogador conseguir voltar pro ponto de salvamento e tentar derrotá-lo até conseguir, isso poderia ser modificado ou driblado se eles conseguissem cortar o console ou a energia do console. Eles são mesmo alguma existência vinculada ao digital, já que o efeito da sombra também tem meio que um zzz, aquela coisa da imagem se desfazendo, falhando, algo meio eletrônico, ou é algo só sobrenatural? Existe um misto nisso tudo? Não sei, são muitas perguntas, mas são perguntas que ainda me interessam, porque esse jogo dele ir e voltar, à semelhança de outros animes que eu gosto, acaba me interessando ainda. As cenas em que morrem as pessoas, elas acabam sendo modificadas ou empurradas eventualmente um pouquinho mais pra frente, não como eu disse de novo, como aconteceu em outro anime que comecei a comentar recentemente, porque ele falhou, porque ele errou, aí no efeito borboleta ele piorou o futuro através da mudança no passado. Não, na verdade é porque ele às vezes só não consegue impedir porque ele não tem controle ou conhecimento de tudo que vai acontecendo. O que ele precisa fazer, pelo que eu entendi, volta, faz tudo igualzinho até onde deu certo, tenta modificar aqui e torce para, se você falhar, você conseguir voltar antes desse ponto e modificá-lo, e assim por diante. Mas tem muitos personagens que ainda estão surgindo. A mulher que ele para de cara lá no barco, na verdade, ela tá ali pra salvá-lo porque ela recebeu uma mensagem, a mensagem era do próprio Shinpei, porque eu fiquei assim, era dele? Ele mandou em algum momento uma mensagem, ele falhou alguma vez, pela primeira vez, e começou esse loop eterno há muito tempo, muito antes dele imaginar, e ele mandou a mensagem pra... Não sei, gente, tô aqui tentando teorizar, e isso que é interessante, é um anime que ainda me pega pra eu teorizar. Mas, apesar de colocar aqui na base de várias outras histórias de rolo temporal, loop, viagem, que seja, ou personagens protagonistas que são falhos, não são sobre-humanos, mas se esforçam porque gostam muito de algumas pessoas, grupo de amigos em que um
um gosta do outro, que gosta da outra. Tudo isso é muito lugar comum, mas o tema dos fantasmões ali, sombras, não sei se Exterminador do Futuro, isso ainda está interessante, porque os mistérios continuam conseguindo me surpreender a cada plot twist. São episódios que surpreendem com muitas viradas e sempre terminam com um gancho interessante, até com o gancho de que uma dessas sombras, que teoricamente é uma sombra da menina que começou isso tudo e morreu, ela parece incorporar tanto a personalidade daquela que ela roubou o corpo, né, que é o Shio, a menina loira que virou embaixadora, que ela inclusive não tem consciência da morte, que ela inclusive tem sentimentos de proteção e fidelidade aos humanos, não à sua própria origem, às sombras. Ela virou uma traidora do seu povo, mas por quê? Será que existe alguma coisa diferente na sua incorporação ou naquela menina que ela incorporou? Ou será que a menina que ela incorporou que fica mandando mensagens para o protagonista nesse caminho do túnel do tempo de informações, não sei, ela consegue interferir e conseguiu criar uma sombra ou modificar a sua sombra para ela ser mais humana e menos monstruosa? Admito que em tudo isso, a coisa que eu menos me interesso é no rolo do romance da personagenzinha, a Mio, que é a irmã mais nova que gosta do protagonista, que não tá nem aí pra ela nesse sentido até agora. Isso é o que menos me interessa. Quando acontece, torço para que no final das contas, se existir um rolo de romance, para que ela fique com o outro que é o amigo, fica mais saudável, mais certo. Também acho que o protagonista já tinha sentimento pela irmã mais velha dela, no final faz bem talvez se ele morrer. E porque ele tem um mistério, né? Ele tem o olho do bicho, que é um negócio. Será que o pai dele mexia com coisas de tecnologia? O pai dele criou isso tudo, criou a inteligência artificial bizarra, que é a mãe, e um olho ficou no filho, e aí ele se explodiu porque a revolta das máquinas chegou. Tô teorizando só. Mas se o anime te faz pensar assim, por enquanto, então tá valendo a pena. Você já assistiu? Achou vazio? Não gostou? Não te interessou? Começou assistindo, desistiu lá atrás, como aconteceu comigo também? Te convido a tentar de novo, e se não der certo, não tem problema, só me conta aqui depois e deixe sugestões que você acha melhor pra eu voltar a assistir, se ainda não tiver assistido, e de qualquer forma comentar com vocês. Espero vocês em todos os próximos vídeos, nos conteúdos também extras em @xgabixavier. Tchau, tchau!